Aranducast, aprender nunca foi tão divertido de escutar. E é o tempo para você? É algo que controlamos ou será que somos controlados por ele? Neste episódio, vamos explorar como lidamos com o tempo e o valor que atribuímos a ele, considerando narrativas, mindfulness, afeto, memória e formas de comunicação. Bom dia, boa tarde, boa noite, estrelinhas! Tudo bom com vocês? Oi, Du, como é que você tá? Eu tô bem, mas é difícil saber em que você falou bom dia, boa tarde, boa noite, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como saber, não é mesmo? Vai saber que horas que as pessoas apertaram play. Sim, e que hora a gente tá, e se a hora, o que é hora, o que é coisa, o que é tudo, sabe? Hoje eu tô filosófico. Você tá bem? Você acha que você tá bem? Eu acho que eu tô bem. É sobre isso, eu acho. Bom, como a gente comentou, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo. E antes de entrar no assunto tempo propriamente dito, eu queria levantar uma reflexão. A gente fala, é muito falado que o ser humano é o animal racional, é um animal mais evoluído do que os outros, ele é mais esperto, ele tem mais capacidade de raciocínio. Eu, particularmente, eu discordo disso. Eu tenho um cachorro em casa, que chama Gato, para quem quiser saber. E ele é esperto, gente. Um cachorro, ele sabe o que é não, ele sabe o que é sim, ele sabe o que é deita aqui, ele sabe o que é senta. Então, não tem como você falar que o cachorro é incapaz de raciocinar, por exemplo. Mas eu acho sim que o ser humano ele tem uma diferença entre todos os outros animais. O ser humano ele é o único animal narrativo. Não é uma questão de raciocínio. Ele precisa ter contexto, ele precisa ter história, ele precisa entender as coisas, né? O ser humano ele precisa de uma história para embasar as escolhas dele, para embasar a vida que ele tem, etc, 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 que é uma coisa que os outros animais eles não têm. Se existe perigo, eles atacam. Se existe algum outro tipo, tá com fome, vai caçar. Então você tem reações imediatas. Falar que o ser humano é o único animal racional, eu acho que é errado. Eu acho que o certo é falar o ser humano é o único animal narrativo, porque a gente organiza a nossa vida através de histórias. Sim, e a gente se entende e se cria através dessas histórias, tanto de maneira coletiva, né? A gente tem a escola, a gente tem a família como esse primeiro núcleo que a gente aprende a ser a gente, e a gente cria essas histórias, e a gente aprende as histórias sobre os antepassados, e a gente aprende na escola, por exemplo, as histórias sobre o que a gente já fez enquanto humanidade, e a gente vira um indivíduo através dessas narrativas também. Então a gente se constitui tanto das histórias, das narrativas individuais, quanto das narrativas coletivas. E o modo como a gente lida com esse tempo também, né, que é bem o que a gente vai discutir hoje, ele está completamente ligado a essas narrativas e ao modo que a gente lida com elas. Eu acho que a gente pode começar já entrando nos blocos, né, que a gente separou para esse episódio. E o primeiro bloco que eu queria entrar é sobre como a gente conta o tempo, né? Então, a gente já falou sobre isso em alguns outros materiais que a gente fez. Tem disponível o material sobre o Ano Novo, né? Que a gente deixou bastante coisa ali relacionado sobre calendários diferentes, sobre como países diferentes contam o tempo de forma diferente, né? Culturas, né? Não países, mas culturas diferentes contam o tempo de forma diferente. Que isso depende de religião, isso depende de referência, a gente percebe que isso depende de hemisfério norte, hemisfério sul, isso vai alterando os tipos de celebração, quando que cada celebração é feita, né? Então tem tudo um pouquinho disso. O que a gente está mais acostumado, né? O que é o comum é o calendário gregoriano, que a gente conversou um pouquinho, né? No episódio de Natal, acho que foi,
sobre o tempo, né, sobre como o calendário gregoriano, acho que foi de Natal e de Ano Novo, não lembro exatamente qual dos dois foi, mas como o calendário gregoriano foi uma escolha, né, foi uma imposição dentro de uma sociedade que estava sendo colonizada por católicos, né, uma sociedade como um todo, né, aí a gente não está mais falando só da colonização Europa-Américas, ou Europa-Áfricas, Europa-Ásias, enfim, a gente está falando da questão religiosa mesmo, né, que além de vir com um país, veio com uma imposição religiosa de crença mesmo, então a gente tem aí o calendário gregoriano, que acaba sendo, né, a base para se contar o ano, mas isso diz muito sobre as nossas prioridades históricas, né? Sim, sim. E também tem uma questão prática da escolha do calendário cristão sobre, ao invés do calendário judaico, por exemplo, porque é o desfalque dos dias dos anos. Como que chama o ano? Não. Não. Os anos que tem um dia a mais? Bissexto. Bissexto. Por causa da escolha também do ano bissexto, porque a Páscoa muda de data. E ela estava. E como a gente tem uma aceleração nesse tempo, porque faltava essas horas, ao longo do tempo, a Páscoa vinha sempre mais para frente. Entendi. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né, é que a Páscoa, sim, é o renascimento de Jesus, né? Isso é o que a gente aprende, né? Isso que a gente recebe. Mas quero fazer uma referência de um seriado que eu gosto muito, que chama American Gods. Eu acho ele muito maravilhoso. Quem não assistiu, por favor, assista. Mas a gente tem que lembrar que antes da Páscoa existir, já era comemorado, né, em muitas civilizações, o Ostera. A Ostera era o festival pagão, né, de primavera, né, que acontece justamente no período da Páscoa, que está ligado à renovação, porque é na primavera que a neve começa a derreter e as plantas começam a ressurgir, os animais saem das tocas, todas essas coisinhas fofinhas que a gente vê em desenho animado, né? Então, essa celebração de renovação, né, de primavera, ela já existia, né? Ela entra de novo dentro dessas outras questões que a gente fala, de como a religião católica, ela optou por se associar datas importantes do calendário dela a datas pagãs, que eram importantes, como uma forma de ressignificar tradições, né? Então, quando você fala da Páscoa, a gente tem que lembrar que a Páscoa tem a ver com a primavera. Então, sim, quando o calendário gregoriano refaz a contagem, inclui os anos bissextos, etc., é justamente para a Páscoa ficar o mais perto possível, né? Ali da primavera, para continuar tendo esse tipo de sensação, né? De regulamentação, vamos dizer assim. Sim, mas a gente pode também pensar, por exemplo, em outros tipos outras formas de contar o tempo, né? A gente tem o calendário maia, que a gente sabe que o mundo acabou em 2012, na realidade a gente está vivendo só o reboot. Você sabe o meme, né? Você já viu o meme, que é os caras com o calendário maia, assim, aí um cara bate o olho e fala assim, ixi, não cabe mais. Aí o cara virou e falou assim, não, tudo bem, eles já entenderam mais ou menos a sequência de como vai funcionar. E daí todo mundo bateu o olho e falou assim, ih, parou aqui, vai acabar, o mundo vai acabar porque eles pararam de fazer. Nem era isso, só não tinha mais espaço na pedra. Mas, tô brincando. Não, mas aí a gente também tem comunidades indígenas, ou, por exemplo, grupos étnicos africanos que usam lógicas mais ligadas a como a natureza trabalha. Sim, a gente tem muitos lugares que usam calendários lunares, né? Uma coisa que eu acho legal é que mesmo usando o calendário gregoriano, por exemplo, nos Estados Unidos, eles ainda têm duas luas que eles chamam pelo nome, que é o Harvest Moon e o Hunter's Moon,
que são 2 luas que são ali perto de outubro, novembro, se eu não me engano, que são ligadas às à última colheita, né, o último dia de colheita, geralmente, e a última caçada antes do inverno. São as 2 luas cheias que chegam antes do inverno, que seriam justamente uma focada em terminar a colheita e a outra focada em caçar carne para você estocar elas para o inverno. E eu acho engraçado que mesmo usando o calendário gregoriano, eles continuam tendo o nome essas 2 luas. Quando você procura calendário lá, aparece Hunter's Moon e Harvest Moon. Elas ocorrem, sim, no hemisfério norte, no caso, na época do outono, né? Geralmente, a gente tem que lembrar isso sempre, que a gente tem 2 hemisférios diferentes, e é muito interessante como as culturas, apesar de estarem nos hemisférios diferentes, elas deram significados muito similares às coisas, justamente por causa de como os solstícios e os equinócios funcionam, né? A ideia de tá muito escuro, tá muito claro, agora tá melhorando, agora tá piorando. Então, esse tipo de consciência é muito. Uma outra coisa um outro tipo de calendário que eu acho que é muito válido a gente considerar são os calendários lunares, né? Que é da onde a gente tem, por exemplo, o calendário chinês, que vai ser no final de janeiro agora, o Ano Novo Chinês. Eu não lembro agora o dia, acho que é amanhã, se eu não me engano. Amanhã do dia que a gente tá gravando, tá, gente? Dia 28. Se eu não me engano, acho que é dia 28 ou 29, que é o Ano Novo Chinês, que agora começa o Ano da Serpente, né? Então, essas também são lunar. É outro tipo de contagem, né? É uma contagem lunar que rola nesse ano. Então, a gente percebe como cada cultura vai adaptando a sua conexão com o tempo, né? E é justamente como cada cultura lida com o tempo que cada povo relacionado àquela cultura vai lidar com o tempo de uma forma diferente também, né? Sim, sim. A gente tem que entender, sempre pegar em consideração que são processos, né? Principalmente processos, posso dizer até antropológicos, culturais, que tudo acaba influenciando o nosso modo de existência, que, por exemplo, a agricultura vai influenciar, você falou das colheitas, essas coisas, a geografia vai influenciar e os contatos com outras culturas vão influenciar também. Com certeza, né? É isso. Eu acho que a gente tem que. Aí agora eu acho que a gente entra num ponto ainda mais específico, né? Porque a gente está falando muito sobre o tempo de uma forma muito aberta e de como o tempo conta a história. E aí a gente já falou um pouquinho como o calendário gregoriano ganhou predominância justamente por ser o calendário do colonizador, vamos colocar entre aspas dessa forma. E eu acho que isso entra numa outra questão que é muito importante, né? Porque a gente usa o tempo justamente para poder contar a nossa história, né? Que volta lá para aquele começo que a gente estava falando do ser humano como animal narrativo. A gente precisa dessa contagem de tempo justamente para ajudar a gente nesse processo narrativo, de tanto entender a gente, nós mesmos como indivíduos, como entender a nossa sociedade como uma sociedade plural, né? E eu acho que essa é a hora que a gente tem que se perguntar, uma das perguntas mais relevantes, eu acho, quando a gente para pensar a história, que é: a história é de quem? De quem que é essa história que está sendo contada? Né? Porque isso é muito importante a gente levar em consideração, né? Porque quem que conta a história da humanidade? Qual é a história da humanidade que a gente está acostumado a aprender na aula de história ou que aparece no jornal, sei lá, como referência do que foi? Né? Quem que conta isso? Quais são as memórias e as narrativas que são lembradas e quais são as memórias e narrativas que foram apagadas? Porque não Sim, basta só a gente pensar no que persiste. Como seres humanos narrativos, a gente tem que ter a parcimônia de parar e pôr a mão na consciência e pensar:
mas o que existe é tudo que tinha para existir? Porque não é. Geralmente não é. E a história se cria também através dos silêncios, né? Então, assim, talvez eu seja o mais interessante na história é a história que não é escrita, a história que não é contada, são aqueles buracos que tipo, tem um buraco ali, tinha mais gente, tinha coisas, e quem escolheu escrever, como acontece essa escolha de escrever, e aí não pensando só numa questão social, mas, por exemplo, em família, né, porque às vezes as famílias têm histórias sobre si mesmas, e aí qual é a história do indivíduo apagado, qual é a história de tipo que é escolhida, qual é o enfeite que você ajuda a colocar em uma parte da história que é mais interessante para você, tem uma questão de interesse sempre. Né? A história não é nunca isenta. Né? A gente até já passou por um processo onde se acreditava a história uma certa isenção. O historiador é isento, ele não escolhe, a história está ali, ele só escreve. Que lindo, né? Que Não é bonito. assim que acontece Ele é ali. tipo. Não, e essa visão é meio romancista, né? Não é muito mais de poeta, escritor, etc, 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 do que historiador, em fato, né? Quando a gente para pensar, né? Muito. Eu vou falar isso como uma pessoa leiga, né? Que meu contato com o estudo de história é bem menor do que você, no caso. Mas a sensação que eu tenho, né, é que existe. Sabe aquela história que todo mundo tem, aquele primo perfeito que passa em todos os concursos? Sabe assim? Uhum. E parece que a história foca muito nisso, como se sempre existiu o primo perfeito que passa em todos os concursos. E ninguém para pensar que esse primo tá totalmente no burnout, desgastado, odiando a vida, porque ele não tem vida própria, porque ele só estuda XYZ, mas continua sendo muito bonito, né, para as tias e para as mães falarem: por que você não é igual ao seu primo que passou no concurso, que XYZ? Né, eu acho que isso, óbvio, eu tô falando numa perspectiva muito pequena, mas quando a gente fala em larga escala, essas narrativas, né, de o que era bom, o que era errado, o que era certo, elas são tão... Tipo, é aquela história da fake news, que você conta a história de um jeito e as pessoas ficam repetindo. Tipo, por exemplo, quando chegaram no Brasil, quando a gente vai pensar nos primeiros historiadores, sei lá, antropólogos que chegaram no Brasil, eles não eram profissionais da área, né? Os primeiros retratos, os primeiros registros que a gente vai ter de Brasil, etc, 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 são todos de colonizadores, né? Ou vai ser de padres jesuítas, ou vai ser de capitão do mato, ou vai ser aquele alemão que eu não lembro o nome, que foi preso e ficou 3 anos numa tribo... Arrestada. Hã? Arrestada. Aí ninguém queria comer ele. Ninguém queria comer ele, no porque ele sentido era... combinado. Porque ele era muito branco, sei lá, acharam que a carne dele não estava boa, sei lá. Porque a ideia antropofágica de comer alguém é pegar a força daquele guerreiro da outra tribo, da outra coisa. Assim, vou dizer que algumas carnes é melhor não comer, assim, né? Eu acho que eles tinham um pouco essa consciência. Mas, enfim, a gente tem a história dele, né? Que depois ele é libertado, vai para a Alemanha e vai escrever um livro. E o livro dele é meio surreal, assim, tipo, é 100% a opinião dele. E só que isso vira uma referência por muitos anos de como que são os índios aqui, do que eles querem e tal. Então, isso tudo volta, né? A história sendo contada por quem sobreviveu, a história sendo contada por quem venceu. É onde a gente tem questões de apagamentos gigantes, por exemplo, de cultura negra, né? Especialmente na história do Brasil. Do Brasil não só do Brasil, mas acho que do geral, né? Eles apagam toda a história que esse povo que foi escravizado, né? Não sei se esse é o jeito certo de falar, mas esse povo que foi levado, né, para fazer trabalhos forçados, que foi arrancado da sua terra para fazer trabalhos forçados,
essas pessoas, demorou-se muito para entrar nesse assunto, inclusive, mas essas pessoas eram reis, essas pessoas eram rainhas, essas pessoas eram guerreiros, essas pessoas não eram marginalizados na África, não é como se, tipo, essas pessoas estavam lá precisando de, sabe, sem fazer nada, etc. Não, essas pessoas tinham tribos, essas pessoas tinham rituais, é muito complicado, né, quando a gente simplesmente tira toda essa história e humanidade que esse povo tinha e passa eles para um papel basicamente de nada, né, que é o papel do escravo ali, que é apenas um suporte para a sociedade funcionar. Inclusive, quero aproveitar para indicar um podcast maravilhoso que chama Projeto Quirino, que, para quem não ouviu, ele é incrível. Ele é um podcast que mostra a força da história negra e como a história negra interferiu no Brasil, de verdade, como ela foi basicamente o que fez o Brasil ser o Brasil. É um podcast muito legal, recomendo muito, feito por pesquisadores da área, são pesquisadores, a maioria, se eu não me engano, são negros, então é um podcast muito legal. Indico aí para quem quiser saber um pouco mais da história do lado negro, já que a gente está falando bastante sobre isso hoje. Sim, é isso. A escolha do que estudar, do que exaltar, são escolhas feitas a partir de um interesse social a partir do interesse do indivíduo, né? Porque o que você escolhe ressaltar, o que você não escolhe ressaltar, pelo que você quer construir. É tipo isso, se eu quero que alguém, tipo, você usou o exemplo do primo, se eu quero que os outros queiram ser assim, eu exalto essas qualidades específicas na minha construção de história. E isso vai acontecer muitas vezes no decorrer da sociedade, e é o que tem para isso hoje. Isso ajuda a gente também a entender a questão do tempo e como a gente muda no tempo, os nossos interesses mudam no tempo, e que a história não é uma coisa congelada, né? Eu lembrei agora, com você falando essa frase, uma outra referência, para quem não leu também é para ler, o 1984, do George Orwell, que nessa questão que você falou de que a história vai mudando de acordo com as preferências das pessoas e que as narrativas mudam e tal, eu sempre lembro muito do 1984, porque eles têm o Departamento da Verdade, né? E eu acho muito maravilhoso. Eu acho esse livro muito bom, inclusive, se alguém quiser pedir, tem um amigo meu da época da pós-Pedro, se estiver ouvindo isso, um beijo, que fez um TCC maravilhoso na pós, analisando a linguagem do 1984 e como isso reverberava com as fake news postadas na internet. É muito interessante. Mas, voltando ao assunto, o Ministério da Verdade, para quem não leu o livro, ele é um departamento, né, sei lá, um departamento público de um governo distópico, que o papel deles é simplesmente pegar todas as obras literárias, notícias de jornais, tudo, e reescrever. Para que pareça que, por exemplo, a gente agora é aliado de país A. Então muda-se tudo na história onde se foi inimigo de país A, para parecer que a gente sempre foi amigo de país A, porque daí o povo todo acredita que país A é bonzinho. E aí se dá algum problema com país A, de repente a gente muda todas as coisas de novo e fala, país A sempre foi um monstro. Então, eles têm várias coisinhas, né, dentro do livro, tem várias outras coisas que são legais, mas eu acho que isso é o mais relevante, de como o tempo, né, e as relações com as pessoas alteram as narrativas e o ser humano, voltando para o começo, né, o ser humano precisa dessa narrativa para a vida dele fazer algum sentido, para ele ter um norte, né, de qual é o caminho certo para ele tomar, etc, etc, etc. Então, isso entra um pouco na questão de
a importância da memória coletiva e de ouvir várias vezes a mesma história é aquela brincadeira do se você contar uma mentira 100 vezes, ela vira uma verdade. Então, ela entra um pouco nisso, que entra um pouco de novo na história da fake news. E eu acho que nesse tempo e espaço que a gente está, especificamente, quando a gente considera questões de tecnologia, especialmente a inteligência artificial, a gente precisa lembrar que durante a história, todos esses produtos culturais, né, tipo, que seja pintura, escultura, livros, poemas, etc., eles são escritos, eles eram, então agora a gente não tem mais certeza, mas eles eram escritos por seres humanos que estavam vivendo dentro daquele tempo e espaço, que tinham uma perspectiva de vida ali, de alguma forma, sabe? Tipo, se ele fosse rico, se ele fosse pobre, se ele estava numa sociedade bem desenvolvida, pouco desenvolvida, enfim, você consegue observar isso dentro do produto artístico que ele produz. Quando a gente entra dentro das inteligências artificiais, né, a gente percebe que isso é um problema, além do problema que todo mundo já sabe, a gente tem que lembrar que o produzir a arte por inteligência artificial não dá a perspectiva de um ser, certo? Ela dá a perspectiva de uma máquina que não tem real noção do que é aquela sociedade. Existem exercícios que você pode fazer. Se você for lá e pedir para a IA gerar uma imagem de uma sala de faculdade, de uma discussão de sala de faculdade, por exemplo, quase não vai ter negros na sua imagem. Se você pedir para ela fazer uma imagem de miséria, quase não vai ter branco. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração de que essa inteligência artificial ela está aprendendo com base em informações que estão aí na internet, e são informações que é o que a gente falou, por muitos anos é bombardeado que o branco é isso, o preto é isso, o índio é isso, o não sei o que é isso, o oriental é isso, e aí existem estereótipos horríveis, né, que não tem nenhum sentido para pessoas que não são heteronormativas, pessoas que são do sexo feminino, pessoas que são trans, enfim, sabe? Tipo, todas essas questões e de repente você tem uma distorção dos fatos, porque a inteligência artificial ela é programada pela maioria e não pela individualidade. Então, a gente tem que lembrar que dentro do tempo é muito importante a gente observar o posicionamento daquela pessoa no tempo. E a inteligência artificial, ela não tem tempo. Ela não tem tempo, ela não tem noção de tempo. Ela não... Para ela, o Sem que tempo, irmão. Hã? Sem tempo, Sem tempo, irmão. Essa noção de tempo, né? Tipo, o tempo não passa na IA que nem passa para o ser humano. Né? Então, a gente tem que levar em conta que ela também não tem essa noção, né? Sim, e eu queria discutir um pouco com você a questão, você falou que o tempo não passa para o ser humano igual passa para a IA, nem para o ser humano, entre o ser humano, o tempo passa igual. Porque você pensar, a gente passa de um tempo muito cíclico nas culturas mais antigas, depois a gente vai numa época mais Grécia e Roma para um tempo linear, depois a gente vai para um tempo racionalizado no início da modernidade, Renascimento, Iluminismo, e chega a Revolução Industrial com um tempo acelerado, e hoje a gente vê o resultado disso, assim, um tempo também fragmentado. Porque hoje, por exemplo, a gente tem as inovações tecnológicas que desconstroem completamente o nosso jeito de viver o tempo. Que sim, a gente tem o lance do consumismo, Bauman vai falar muito sobre isso, da modernidade líquida, do tempo líquido, que parece que o tempo passa entre os nossos dedos. Tipo, não é palpável mais. A gente tem uma fixação com o viveu agora, que é realmente uma necessidade, sendo que a gente, por exemplo, nossos avós pensavam numa construção muito diferente do que a gente vive de tempo.
Já a gente pensa diferente de uma pessoa que já cresceu com o tablet na mão. Então, mesmo entre poucas gerações, a gente tem uma mudança muito rápida. Isso aconteceu nos últimos séculos, né? Hobsbawm vai falar que no século XX já aconteceu tanta guerra, tanta inovação tecnológica, porque os dois geralmente estão ligados, infelizmente, e a gente acelerou e aí ninguém para a esteira, sabe? Sim. A gente só vai estar indo. Eu acho que isso entra muito bem no nosso último bloquinho, antes da conclusão, que é a questão de isso que você levantou, né, desse tempo muito rápido da modernidade, etc., ele entra muito na questão do foco, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de organizar o nosso tempo? Eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais a gente começa a ouvir das pessoas. Nossa, é tão difícil, meu dia parece que não tem tempo suficiente, eu não consigo fazer as coisas de uma forma assim. Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que tem esse tempo de tela, que ele é uma distração, né? Eu falo por mim, às vezes eu tô fazendo um negócio, maior erro é pegar o celular na mão para ver se alguém me mandou uma mensagem, que daí quando eu vou ver, eu tô sentada no sofá dando doom scroll, sabe? Tipo, só tô tentando ver se eu acho alguma coisa e aí deixei E você de se fazer lembra depois do que você assistiu? Porque eu não lembro. Eu não, Às vezes eu nem lembro o que eu assisti. Eu perdi 5 horas do meu dia só girando aquilo e eu não sei o que nem o que eu vi. Então, e é isso, né? As telas, elas distraem a gente. Só que ao mesmo tempo que elas distraem a gente, será que a gente não tá fugindo de alguma coisa? Porque é isso também, é uma rotina que é cansativa, cada vez mais a gente tem discussões sobre saúde mental, burnout, excesso de trabalho, várias outras coisas, e é um pouco disso também, né? A pessoa, ela tá tão habitolada em eu não posso passar fome, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que conseguir fazer isso, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que. Blá, blá, blá. E aí, tipo, qualquer coisinha que deixa o seu cérebro. Sabe aquela ideia do. Eu falo muito isso quando eu assisto TV. Eu não sou muito de assistir TV, né? Mas quando eu tô muito irritada, eu gosto de ligar em alguma TV aberta e eu falo, ai, gente, eu só quero ser burra. Só quero ser burra um pouquinho, deixar o negócio rodando sem eu ter que pensar, sem eu ter que fazer muita força mental. E, e é isso, né? A tela, ela oferece isso pra gente de certa forma, né? Não essa ideia do, ai, deixa eu ser burra, tal, que tudo que tá na tela é burrice, não é isso que eu tô falando. Mas a tela, ela ajuda a gente, né? Primeiro que tem aquela luzinha, a dopamina, o cérebro já fica Sim. todo satisfeito que você tá lá, né? Fazendo doom scroll, a gratificação imediata daquele post, daquela foto. Então tem toda essa questão, né, óbvio, das redes sociais, e elas ajudam a gente a sobreviver ao hipercapitalismo, né? Vamos dizer assim. Sim, sim. E é aquilo, a gente tem que sempre entrar na discussão de tipo, ela afeta a gente assim, a gente que é adulto e tem toda essa consciência toda, ela afeta assim, imagina a criança, sabe? Então, todas essas coisas a gente tem que pensar um pouco. Eu acho que uma coisa que eu sempre usou bastante é a questão de coach. Na internet, né? A gente tem muito coach falando sobre a produtividade, porque a procrastinação, XYZ. Só que uma coisa que eu vejo pouca gente falar é que tudo isso é reflexo da cultura pop, entendeu? A cultura Sim. pop falou para você que você tinha que ser descolado, que você tinha que ter tempo de se divertir, que você tinha que ser engraçado, que você tinha que ser diferente, que você tinha que ser isso, que você tinha que ser aquilo. E aí criaram as redes sociais, onde você pode mostrar um recorte perfeito da tua vida, e isso por si só vai gerando nas outras pessoas que só veem o lado perfeito na sua vida aquela sensação de eu sou uma merda, o que eu estou fazendo com o meu tempo, eu não tenho tempo de fazer nada, nada na minha vida é tão bom assim. E por mais que a gente esteja falando de tempo, você fala assim, nossa, mas esse episódio não era sobre tempo, mas isso é sobre o tempo. Exatamente esse é o tempo. Como é que está sendo controlado esse tempo? Como é que está sendo controlado essas narrativas? De novo, E quais são os nossos anseios com o tempo também? Porque essa discussão já é uma resposta também a isso, porque é o nosso anseio sobre como a gente vê o tempo. Sim, o eu tempo acho que a gente vê o tem tempo. uma questão de por que a gente procrastina tanto. Cada vez mais a gente ouve gente falando, nossa, eu tenho uma dificuldade para fazer as coisas que são difíceis, interessantes, ou que eu preciso usar muito minha criatividade, nossa, que preguiça que eu tenho de fazer aquilo, sempre acabo procrastinando. Por quê? Porque essas são as coisas que não estão entregues pra gente. Essas são as coisas que a gente tem que
usar o nosso cérebro, isso é cansativo. Enquanto a gente está lá recebendo a gratificação imediata da telinha, do like, e Ou o salário. ou o salário, né? A gente dá um jeito, sabe? Tipo, a gente vai, vou empurrar isso mais para frente, mas, pô, por quê? Sabe? A ideia de divertir e se entregar ao momento é passar tempo na tela? Pô, vai viver uma vida. Você quer uma vida para postar? Vai viver a vida que você quer postar, sabe? Vai para um. Ai, porque. E eu acho que isso também mata muita coisa, porque, né? Quanto mais tempo a gente passa na tela, menos tempo a gente passa na vida. E quando a gente não passa tempo olhando para o lado, para a vida real, é cada vez mais difícil a gente conseguir trabalhar a empatia, né? Esses dias eu vou fazer esse comentário. Eu sei que geralmente a gente não entra em política, mas eu preciso fazer esse comentário porque ele está me incomodando muito. Na posse do Trump, a bispa teve uma bispa que fez um comentário sobre cuidar das minorias, né? Tipo, proteger as minorias, ter amor ao próximo com as minorias. E saiu na internet um cara falando: isso é o pecado da empatia. E eu parei e fiquei olhando para aquilo durante uns 2 minutos, falando assim: gente, quando que amar um aos outros virou o pecado da empatia, sabe? Tipo, isso é ser muito incapaz de tirar a sua cara de dentro do seu celular, sabe? De tirar a sua bundinha do sofá e olhar para fora da sua janela, sabe? Tipo, não precisa de muito além disso, eu acho. Mas, enfim, fica aí essa. Eu precisava muito falar sobre isso, porque Sim, o mas pecado da empatia me pegou demais, mano. Pecado da empatia, falei, caralho, não. Sim, mas além da empatia, também tem a questão de que a gente falou que essas narrativas e essas memórias, elas constroem o que a gente é. E que hora que a gente está criando essas memórias significativas para construir a gente mesmo, para dar um sentido ao tempo? Não que não dá para fazer isso online, até acredito que em certo ponto dá, mas complicado. Acho que a ideia é que ao se divertir, a gente se entregue ao momento, né? E através disso a gente consiga encontrar o equilíbrio. Uma forma de fazer isso são o que eles chamam de exercícios de mindfulness. O que seria esse? O mindfulness no inglês é a questão de mente cheia. Então a ideia é que você está com a mente preenchida apenas do que você está fazendo. Então você está no lugar que você está, vivendo o que você está vivendo. Muitos dos exercícios que eles falam para ser praticados é exercício de yoga, exercício de respiração. Esse tipo de exercício onde você precisa estar o tempo inteiro pensando no seu corpo, né? Tem uma citação que eu acho muito bonita, de Mia Kundera, que é quem escreveu A Insustentável Leveza do Ser. Eu não sei se é no Insustentável Leveza do Ser, mas ela fala bastante sobre como o correr é um dos... ele, né? Não é. Ele fala como o correr é um exercício que você tem que estar plenamente prestando atenção no seu corpo, né? Você tem que estar prestando atenção na sua respiração, você tem que estar prestando atenção na sua pisada, você tem que estar prestando atenção no seu ritmo para você não se cansar, para você poder manter o ritmo. Então, isso é um exercício que é considerado de mindfulness, né? Esse exercício é uma ferramenta para você viver o presente e dar valor a esse tempo que você está vivendo. Né? Então, às vezes é importante parar, fazer um exercício de respiração, ver se a gente não está se sobrecarregando, né? O tempo, justamente por ele ter essa correria muito louca, ele não dá tempo da gente pensar tanto assim no afeto, na criação de uma memória significativa, e isso tudo dá sentido ao tempo. Então, quanto mais a gente foge para poder acompanhar o tempo,
menos a gente tem noção desse tempo, né? É um pouco sobre isso, é um pouco sobre quanto mais a gente conseguir viver aquele momento, estar com as pessoas que a gente gosta, se divertir, aproveitar todas as experiências ao máximo. Não tô indo para o lugar pensando na foto que eu vou postar no Instagram. Eu tô indo no lugar para viver um lugar, sabe? E isso é importante. É importante a gente ter esse momento onde não é sobre o depois, é sobre o agora. E eu acho que isso é muito mais do que... Isso é o grande exercício, né, de mindfulness. Eu não sei como fala isso em português, nem sei se tem um termo em português para isso, mas esse é o grande ponto. E eu acho que isso leva a gente para a nossa conclusão, né? Hoje a gente falou como as diferentes culturas moldam a percepção do tempo, o impacto das narrativas nas identidades pessoais e coletivas, estratégias para lidar com distrações e viver o presente. E eu acho que tudo isso, por mais que eu acho que não seja o episódio de tempo que vocês estavam esperando, é uma coisa que faz a gente refletir sobre o tempo, né? O que é esse tempo? Como a gente lida com ele? Como seres narrativos, como a gente usa esse tempo contra a gente e como a gente usa esse tempo ao nosso favor, né? Sim, qual também é o impacto dessas nossas escolhas nas nossas criações, na criação das nossas próprias narrativas, tanto pessoais como coletivas. Que é isso, a gente fala do lance da história, mas a história também se faz hoje. Então a história também se faz agora. É mais importante a história do que se faz agora do que o que já foi feito. O que foi feito é parte de um processo, já está feito, a gente pode olhar várias vezes, a gente pode olhar de diversos ângulos e de diversas coisas, mas é importante como parte do processo do agora. Tipo, o que acontece agora, o que eu faço agora, o que eu escolho, quando eu estou consciente desses processos, qual é a escolha que eu faço? É uma escolha consciente. Eu acho que isso é muito localizado no tempo. A gente falou muito sobre as histórias apagadas, né? Sobre as narrativas apagadas dentro do tempo. E é uma porção, é uma possibilidade que a gente tem, né? É uma oportunidade que a vida dá pra gente de escolher qual narrativa a gente vai querer. Não é só a que tá lá. A gente pode escolher falar sobre a que foi apagada. Isso também faz parte das nossas escolhas, né? Quando a gente escolhe qual é a narrativa que a gente vai seguir, qual que é o caminho que a gente vai acreditar, a gente pode escolher qual é o passado, né? Qual é o tempo passado que a gente vai priorizar na hora de contar essa narrativa. Então, no musical Hamilton, eles falam who lives, who dies, who tells your story. Então, assim, quem vive, quem morre e quem conta a tua história. Então, bora aí escrever sua história, cara. Opa, não pode falar. Então bora aí escrever sua história. Eu acho que essa é uma ótima proposta para quem estiver ouvindo. Usa 5 minutinhos aí, né? Reflete sobre a sua relação com o tempo. Conta pra gente, ou aqui nos comentários, ou faz um post, marca a gente, sei lá. A gente quer muito saber como vocês lidam com a história, se vocês tiram esse tempinho de mindfulness. Se não tira, pega uns 5 minutinhos para estar presente naquele momento, sem uma tela, sem uma distração, sem nada desse tipo. E eu acho que isso vai ajudar a gente a conseguir cada vez mais construir uma noção de tempo que não seja tão rápida quanto a que a gente está vivendo nesse momento, né? É isso aí, galera. O nosso tempo acabou. Mas, né, como diz Caetano, és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Eu não sei o que isso quer dizer, mas tá aí só como referência. Então é isso. A gente tá indo nessa. E eu queria deixar só uma pergunta no final, que é: o tempo é o palco da nossa história e onde ela se desenrola. Qual que será o próximo capítulo da sua narrativa? Um beijo! Beijo, tchau! Esse podcast é feito com muito carinho pela Arandufan. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros,
Breno Verniz, produção audiovisual. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino e as músicas adicionais são do Quincas Moreira. Obrigado por ter escutado até aqui. No próximo episódio, esperamos você. Um beijo. Tchau, tchau.